E sabe qual que é o mais doido? Existe enxaqueca sem dor de cabeça. Eu sempre brinco que o pródromo, ele parece uma espécie de TPM e o pós-dromo parece uma ressaca. Se você entende essas duas coisas, já ajuda muito. E o meio é a dor que é fácil da gente imaginar. Mas eu não vou parar a minha vida por causa dessa doença. A gente tá falando de uma doença que pega 15% da população mundial. Não é uma doença rara, é uma doença comum. A impressão que eu tenho hoje é que parece que quanto mais comum é a doença, menos as pessoas querem estudar. E aí, aquilo que deveria ser comum, que todo mundo sabe fazer, sabe tratar, na verdade é maltratado porque parece muito fácil. A gente tá falando de uma doença que boa parte do problema estaria resolvido com um estilo de vida decente. E a gente não consegue fazer nem isso. Ou seja, a gente tá muito mal. O que é a enxaqueca? A manifestação clínica dela? Existe um documento que é a Classificação Internacional das Dores de Cabeça, que na verdade chama Classificação Internacional das Cefaleias, que é só um termo técnico para dor de cabeça. Beleza. Lá dentro, você tem todas as dores de cabeça que existem, tem mais de 200 classificadas ali dentro. Mais de 200 dores de cabeça. E uma delas, lá, no meio dessas mais de 200, é a enxaqueca. Então tudo bem, tecnicamente ela tá classificada como uma dor de cabeça. Entendi. Só que o que a gente aprendeu nos últimos anos é que ela não é exatamente uma dor de cabeça. Tanto que a coisa mais comum que tem, a pessoa vai no pronto-socorro com dor, e aí ela vai tomar tramal ou algum outro opioide, morfina, esse tipo de coisa, e não funciona. E é um pouco esquisito você pensar, pô, é uma dor, por mais que seja de cabeça, tá? Mas por que não funciona direito o tratamento com opioide que era pra ser o remédio mais eficaz, mais potente e tal? E não funciona. Porque, na verdade, a enxaqueca, ela é uma disfunção do cérebro. É uma incapacidade do cérebro de lidar com estímulos externos e internos. E isso causa uma reação em cadeia que vai alterar todos os sentidos da pessoa, então altera a visão, olfato, audição, tudo isso. E uma das coisas que altera é a percepção da sensibilidade. Então, normalmente, quando a pessoa está em crise, ela acha que tem um vaso que está para explodir na cabeça dela. Ela sente um pulsar que geralmente é de um lado só, 60% é de um lado só, 40% dos dois lados, como se estivesse pulsando na cabeça dela. E às vezes ela vai no médico e fala, cara, eu juro por Deus que tem um vaso ali que vai explodir. Porque esse vaso, que geralmente o médico fala que não existe, que é coisa da sua cabeça, aquela frase clássica, né? Literalmente. Pô, mas daí é pra sacanagem falar, né? Enxaqueca é coisa da sua cabeça. O cara fala, mas é mesmo. Só que esse vaso, ele de fato existe, porque é o que você falou. O que tá acontecendo é que ela tá sentindo a mecânica da pulsatilidade, a capacidade sensorial dela tá tão elevada que aquele vaso lá, ele tem um nervinho que tá encostado trazendo sensação. E tem até... você tem esse vaso, eu tenho esse vaso. E ele tá... beleza, ele tá desse jeito agora. Só que a gente não tá sentindo. O que tá mudando mesmo é o quanto aquele nervo tá trazendo de informação e o quanto essa informação tá sendo amplificada pelo cérebro. Olha só. Seria o equivalente a uma pessoa que tá tendo um ataque de pânico, sentiu o coração bater. O coração sempre teve batendo. Exato. Mas você não surgiu um coração novo ali. Isso. Só que a atenção permite com que a pessoa veja e perceba aquilo. Exato. O grande problema aqui da enxaqueca, na verdade, ele começa numa estruturinha chamada hipotálamo, que fica bem no centro do nosso cérebro, que é um negocinho assim, mano, tamanho do meu polegar aqui. E que, pra quem não sabe, é uma estrutura que funciona como um gerentão do nosso cérebro. Ele vai controlar as áreas que vão estar ativas e as áreas que vão estar inativas. Mas olha como acontece na enxaqueca. A gente tem a fase ictal, que é a dor propriamente dita, com as características mais comuns. Então é a dor de cabeça, que a gente já conversou que não é exatamente uma dor, é uma hipersensibilidade. Geralmente vem com a alteração dos outros sentidos. Então, uma intolerância ao movimento, uma dificuldade de fazer exercício piora da dor. Aí vem a sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, sensibilidade a cheiro, inclusive sensibilidade ao manejo interno dos órgãos. Então ela começa a ter náusea, por exemplo. E essa é uma doença que a gente separa ela, a princípio, em algumas fases. Aqui eu coloquei as 3 principais, que é o pródromo, que ele colocou aí como pré-ictal, o ictal, que é a dor de cabeça, e o pós-ictal, que é o pós-dromo, que é a sensação de letargia pós. Então é como se fosse assim, eu começo a ter a doença, a crise de enxaqueca, antes da dor de cabeça. Durante muitos anos, a gente achou que a enxaqueca era só aquele meinho ali, ó. A dor de cabeça que dura de 4 a 72 horas. Hoje em dia, a gente já sabe que ela pode começar, antes da dor começar, 48, 72 horas. Caraca. Imagina uma pessoa que tem, por exemplo,
como sintomas ali de pródromo, flutuações de humor que duram por volta de 3 dias, aí vem uma dor de cabeça por mais um tempo, e depois dessa dor de cabeça vem um período de rebaixamento parecido com uma depressão que pode durar mais 48 horas. Tem alguma doença que te lembra isso? Que tem essa flutuação cíclica? Imagina quantos pacientes não confundem exatamente com um quadro, por exemplo, de ciclotimia, com um quadro de bipolaridade. Isso acaba, às vezes, confundindo. E mais do que isso, como a gente está falando que boa parte dessas alterações do pródromo são alterações de humor, por exemplo, isso daqui pode descompensar outros transtornos de humor que estão associados. Então, eu tenho pacientes que passaram, assim, 10, 20 anos tentando tratar um quadro depressivo que não melhorava. E não melhorava por quê? Porque tinha enxaqueca junto que não estava sendo tratada. Olha só. E aí, quando você estabilizou a enxaqueca, você estabilizou as duas coisas, e a pessoa que passou 20 anos ali sem conseguir uma qualidade de vida decente, ela melhorou. Mas não é só por causa da dor, mas é porque a disfunção cerebral que começa naquela estrutura pequenininha chamada hipotálamo vai descompensar o sistema límbico dela, vai descompensar o pré-frontal dela, ela começa a ter alterações de atenção, que ela fica igualzinho um TDAH, por exemplo. E depois vem um período de dor e letargia, onde ela também não consegue se concentrar. Essas alterações do pródromo, quando a gente olha, elas são exatamente alterações do hipotálamo. Porque o que o hipotálamo faz? Ele controla, por exemplo, a quantidade de água que tem no nosso corpo. Então ele controla nossas... Isso. Então você pode sair fazendo muito xixi, porque você começa a perder água, começa a sentir muita sede. Fazer muito xixi é um sintoma pré-enxaqueca. Exato. Tem gente que chega assim, a pessoa vai ter crise no final do dia e às vezes de manhã já foi no banheiro 5 vezes. Olha só, cara. E aí tem um ponto que é muito bom, porque na década de 50, quando a gente começou a entender melhor como essa doença funcionava, a gente também começou a estudar, 50, 60, né? A gente começou a estudar uma coisinha chamada gatilho. E aí tudo era gatilho. E então você tinha alguma coisa que você fazia uma exposição e um tempo depois aquela pessoa tinha uma crise de dor. Beleza, parece bem simples, parece bem lógico. Só que quando você para pensar em que poderia ser um gatilho, estresse pode ser um gatilho? Pode. Ansiedade pode ser um gatilho? Pode. Sono pode ser um gatilho? Pode. Agora, qual que é mais objetivo? Qual que é mais localizado, que é fácil de você medir? A alimentação. Você consegue medir, você mede a quantidade, você mede o que a pessoa comeu, a hora que a pessoa comeu, é bem mais objetivo. E aí, naquela época, a gente começou a achar que todas as crises pareciam que tinham algum gatilho alimentar. Só que olha que doido, muita gente fala o seguinte, eu como chocolate e tenho crise. Mas você gosta de chocolate? Não. Então por que você comeu chocolate? Não sei, me deu uma vontade louca de comer chocolate. Ou seja, talvez ela já estivesse em pródromo. Então, entendi. Na verdade, o chocolate ali foi só quase que um marcador daquilo. Talvez 1, 2 dias antes isso já tenha começado. Assim, o chocolate, ele é um exemplo ou é comum? É comum. Talvez seja o grande exemplo. Porque qual que é um momento... A gente tá falando de uma doença que é basicamente 2/3 feminina, né? Então, 2/3 mulheres, 1/3 homem. E qual é um dos mecanismos mais comuns para o desencadeamento de crise de enxaqueca na mulher? Menstruação. E aí o que acontece na TPM? Craving por comida, alterações de humor. Tem mulheres que hoje têm diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual e que na verdade não tem transtorno disfórico pré-menstrual, elas têm enxaqueca menstrual. Caramba, cara. Ou seja... Até porque tem retenção, tem um monte de coisa, mudança de humor, é muito parecido, né? É quase igual. E sabe qual que é o mais doido? Existe enxaqueca sem dor de cabeça. Aí como que tu diferencia? Exatamente. E aí pra diferenciar é difícil. É difícil. Até pra mim que trabalho com isso todo dia, cara, é difícil. A galera consegue aprender a identificar o pródromo com tranquilidade? Consegue, mas depende do grau de cronificação da pessoa. A pessoa que tem dor diária todo dia, ela nunca vai identificar um pródromo. Assim como ela nunca vai achar um gatilho verdadeiro. Porque tem dor todo dia. Entendi. Exato, ela não vai conseguir perceber. Quando ela começa a ter menos dor, geralmente por menos de 8 dias de dor por mês, ela já começa a perceber esses sintomas. Entendi. Porque a impressão que dá quando você é uma pessoa com dor diária é que tudo isso aqui se mistura. Imagina uma pessoa que tem um dia de crise dolorosa por semana. Se cada uma dessas fases pode durar horas a dias, um dia de dor por semana significa um cérebro alterado durante o mês inteiro. Porque cada uma dessas sequências completas dá mais ou menos 7 dias. Exato. Então, 4 dias de dor por mês, depende se for 1 por semana, é suficiente para alterar o funcionamento cerebral durante o mês inteiro. E se você considerar que tem pessoas que estão nesse ciclo vicioso, tipo 10, 20, 30, 40 anos sem parar, ela realmente não se lembra mais de qual que é o basal dela, porque na cabeça dela sempre foi desse jeito. Aí a gente vai para a aura. O mais comum é a gente imaginar, quando fala de aura, que são as alterações visuais, que é
mais de 90% das auras. Pra você ter ideia, não é todo mundo que tem aura, é 15, 20% das pessoas. Então é a minoria. Por isso que aquele outro gráfico que eu mostrei nem falava de aura. No caso, quem não tem pula do pródromo pra dor de cabeça já. Exato. O que é a aura? O clássico são as alterações visuais, que elas geralmente começam até uma hora ali antes da dor de cabeça. Então o período da aura é um período muito curto, ele dura de 5 minutos a 1 hora. Pode até misturar e sobrepor com a dor de cabeça também, mas geralmente acaba antes, como se fosse um aviso mesmo, um alerta. Qual que é o mais comum? Esses dois de cima e da esquerda. Então, ou a pessoa acaba vendo pontinhos brilhantes que vão aparecendo um a um. Então, ela tem uma característica que a gente chama de progressão. Isso é uma coisa que define a aura. Ela tem que durar mais de 5 minutos, ela tem que ter progressão. Ou seja, começou com 1 pontinho, 2 pontinhos, 3, 10, 20 pontinhos, ela vai pipocando a visão inteira da pessoa. E aí, dependendo da região que eu pego, geralmente isso daqui começa na parte mais de trás aqui do cérebro, né? Córtex visual. Exato. E a parte mais central do córtex visual, geralmente ela controla as imagens mais brutas, então eu tenho os borrões. Quando eu começo a afastar um pouco dela, eu começo a ter, por exemplo, os reforços luminosos. Então esse zig-zag line aí, você vê que ele é coloridinho. Aqueles outros ali do canto também são coloridos. Então eu já tô afastando da área onde eu tenho a definição da imagem em si e chegando nessas áreas que controlam cor. E dependendo, conforme eu vou esticando ainda mais essa despolarização, eu começo a pegar áreas que formam formas geométricas. E eu começo a formar exatamente esses círculos, quadrados, zigue-zagues. Exatamente. E tudo isso vai progredindo até uma hora que você ultrapassa a área visual. A maioria das pessoas não tem aura. Das pessoas que têm aura, a maioria não ultrapassa a área visual. Fica só nos sintomas visuais. Mas existem algumas pessoas que ultrapassam os sintomas visuais e começam a ter, por exemplo, formigamentos, que é essa imagem aqui da mãozinha. Então você vê que o formigamento que tá todo pontilhado começou ali nos dedos e foi subindo. E aí foi pegando a boca também, a região em volta do olho. Agora imagina uma pessoa começa a ver um borrão e aí começa a sentir a mão formigar. Cara, tá infartando. Vai achar que é infarto. Vai achar que é infarto, vai achar que é um AVC. Exatamente. E aí quando você passa um pouquinho mais da área de sensibilidade, você começa a ter o que a gente chama de áreas da fala sendo afetadas. E ela começa a perder a fala. Ela vai travando, ela jura que ela tá tendo um AVC. E existe a forma mais rara de aura, né? Que é essa daqui, ó, onde ela tem paralisia mesmo da musculatura. Então, um lado ali tá paralisado, que é o lado que tá pedindo pra pessoa apertar os olhos, ela não consegue. Mas daí você comentou que 20% tem aura? 15 a 20. Pois é, e aí como é que faz com o resto? O resto que não tem aura. Daí tipo, se a aura é um marcador e tal, o resto a gente impesquisável. Não, aí a gente tem as características clínicas. Tá. E aí como que é a dor da enxaqueca? Primeiro que assim, toda vez que a gente fala em característica clínica, a gente tem que entender que nenhuma delas é obrigatória. Isso é importante. Mas qual que é o clássico? A pessoa tem que ter pelo menos 5 episódios na vida de dor que tenha a maior parte dessas que eu vou falar. Então, unilateral, então metade da cabeça, beleza? Ou pode ser mais localizado, mas só metade aqui, só de um lado. Mas é todo mundo assim? Não, é 60%. 40% tem dos dois lados. Beleza. Essa dor é pulsátil? É o clássico. Mas todo mundo vai ser pulsátil? Não. Geralmente no começo da dor ela não é pulsátil. Quando ela vai ficando mais intensa, ela vai se tornando mais pulsátil. Começa a ter sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho. São as duas sensibilidades mais comuns que a gente considera. Sensibilidade ao esforço físico, também por volta de 90%. Aí somando só pra gente terminar aqui a dor. Então, de um lado só, já falei que 60%, geralmente moderada a grave, mas existem formas leves de dor de enxaqueca também. Eu tenho, inclusive o início da dor é mais leve, mas eu tenho, por exemplo, eu hoje em dia, foi acho que 2 dias atrás eu tive uma crise de enxaqueca, foi uma crise leve. Quando comecei da crise eu não achei que era uma crise de enxaqueca. Fui na praia, né? Não dá pra mentir. O máximo de água que eu tomei nesse dia foi um coco. Ferrei a minha hidratação. E a gente viu o quê? Pródromo, eu perco hidratação. E eu sei que desidratação é uma coisa que aumenta risco de crise. É legal a gente entender que isso aqui é uma doença quase que estatística. Eu tô brincando em aumentar risco de crise e diminuir risco de crise. Se eu tô desidratado, com insolação, não comi direito, a chance de eu ter uma crise vai ser muito grande. Por mais que o meu basal seja de bom controle. Então eu costumo ter uma crise a cada
2 meses. Só qual que é a vantagem? A minha crise foi leve. Por que minha crise foi leve? Porque o meu cérebro, ele teve tempo de se recuperar muito bem desde a última crise. Então o meu padrão, eu quase nem... Eu falei, não, acho que nem é. Aí depois começou uma leve sensibilidade à luz, uma leve náusea. Eu falei, então é. Olha só, cara. Porque eu já conheço a minha doença. Então, aqui isso é muito válido. E quando eu entendo isso, eu começo a entender a doença não só como uma foto, mas como um espectro. Perfeito. E aí eu consigo ajustando o tratamento do meu paciente. Quanto mais eu ajusto, menos eu dependo do remédio. O remédio ele vai ser sempre uma bengala. Algumas pessoas vão precisar da bengala por muito tempo, outras pessoas vão precisar da bengala por pouco tempo. Tem gente que vai aprender a andar sozinho e não vai precisar da bengala. Tem gente que nunca vai aprender a andar. E vai precisar da bengala para sempre. Isso vai de pessoa para pessoa, mas também vai de qual é o mecanismo genético associado. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já tiveram várias lesões cerebrais porque, cara, fizeram cirurgias no cérebro, tiveram trombose. Então ele já tem um cérebro que não é um cérebro normal, até anatomicamente falando. Então a chance deles conseguirem ficar sem uma medicação de longo prazo é muito baixa. Em compensação, tem pessoas que têm um cérebro estruturalmente normal, porém essas pessoas têm um estilo de vida que acaba sendo o calcanhar de Aquiles delas. E elas às vezes não podem mudar o estilo de vida. Imagina uma pessoa que passa mais tempo dormindo no avião, indo de um país para o outro, do que na casa dela. Como que ela vai controlar o sono? Não vai. Então ela vai precisar de um suporte médico. Comendo qualquer lugar, né? Exato. Então um conjunto de coisas, e aí você vai ter que adaptar tudo isso. Fato é que isso daqui dá uma merda na vida da pessoa. E para piorar, depois que a dor passa, vem a fase de pós-dromo, que é muito parecida com um episódio depressivo. Eu sempre brinco que o pródromo, ele parece uma espécie de TPM, que é logo no início, aqueles sintomas meio inespecíficos e tal. E o pós-dromo parece uma ressaca. Entendi. Se você entende essas duas coisas, já ajuda muito. E o meio é a dor que é fácil da gente imaginar. Só que a própria dor é o que eu te falei. Tem aquelas características clássicas? Tem. Mas elas são 100%? Não. A própria sensibilidade à luz e barulho que você falou, de 80% a 90%, dependendo do estudo. Náusea, por volta de 60%. Vômito, 50%. Algumas pessoas podem ter diarreia, 15%. Sim. E o tempo ali diz de 4 a 72 horas. Qual que é mais ou menos o mais comum? Se a pessoa não fizer nada, 72 horas é o comum. Se a pessoa tem um cérebro muito saudável, ela, às vezes a crise passa sozinha, sem medicação, em 4, 8 horas. Tipo um dia ali. Exato. Daí vai dormir, acorda bem e tal. Essa minha crise que eu te falei que eu tive, eu especificamente nessa crise, eu usei um analgésico. E foi um analgésico simples, foi dipirona. E aí eu lembro que eu postei isso até num story, a galera falou, meu Deus, me fala o que você fez, que coisa incrível. Cara, eu usei uma porra de uma dipirona. Ah, mas dipirona pra mim não funciona. Pra você não funciona. Agora, o meu cérebro, ele já tá tão dessensibilizado, ele já tá tão descronificado, que até a porra de dipirona funciona. Essa é a diferença entre o que a gente achava antigamente, que era o tratamento baseado em gatilho, que era simplesmente fugir daquilo que teoricamente causaria crise, pro que a gente faz hoje, que é uma neuroreabilitação. É o fazer com que o seu cérebro se torne mais resistente à doença, do mesmo jeito que você pega um paciente com depressão e não é só ele sair do episódio depressivo, a sua preocupação também é que ele não recorra no episódio depressivo. E quanto melhor ele estiver, menor a chance dele recorrer. E aqui é a mesma coisa. E se a gente consegue reabilitar esse cérebro, eu consigo ter uma pessoa cada vez mais resistente. A gente sabe até que pessoas que conseguem passar 1 ano sem crise podem nunca mais ter crise na vida. Então tem uma chance razoável. Agora, isso é comum? Não. Eu tenho uma rotina muito legal, mas não é perfeita. E eu vou ter uma crise leve ali a cada 2 meses, porque eu fui pra praia, fiz os negócios, mas eu não vou parar a minha vida por causa dessa doença.